Olá pessoal, sejam bem-vindos à PL Sistemas e Engenharia. Nós vamos hoje apresentar algumas respostas referente à enquete que nós fizemos com relação ao método involutivo. Em primeiro momento, gostaria de agradecer a participação de todos vocês e dizer que foi bem legal essa interação. Bom, antes da gente dar uma resposta com relação àquela pergunta, o que pode ser avaliado pelo método involutivo, nós vamos dar alguma olhada aqui nas respostas. Eu vou estar lendo aqui as respostas que vocês colocaram aqui no Instagram. Ok, o que a gente percebe aqui, e realmente isso tem muito sentido, é que a maioria das respostas apontaram como sendo gleba o imóvel a ser avaliado pelo método involutivo. E eu gostaria de dizer que, realmente, quando se pensou no método involutivo, a primeira aplicação que foi pensada era para avaliação de glebas. Na época, quando se discutiu a NBR 14653, a norma de avaliações, estávamos discutindo sobre o método evolutivo, e aí, em contraponto ao método evolutivo, onde onde você soma as partes para chegar ao todo, surgiu a ideia de se colocar o nome de involutivo quando você tem um imóvel como um todo, você quer avaliar pensando nas partes. Então foi daí que surgiu o método involutivo, esse nome, método involutivo. Ele evoluiu para que se pudesse avaliar não somente glebas, mas outros tipos de imóveis, e surgiram então alguns nomes como involutivo vertical, involutivo horizontal, e por isso que a grande maioria das respostas aqui citou as glebas como o imóvel a ser avaliado pelo método involutivo. Mas existem outras abordagens aqui, ó. E tem uma citada por um de vocês que diz o seguinte: o imóvel em que não encontramos comparativos em números representativos. Legal, é isso mesmo. Quando você não pode comparar, você parte para outros enfoques, e às vezes o método involutivo é um desses enfoques. Tem uma outra resposta aqui interessante, que é terreno único em região comercial. E terreno único em região comercial, às vezes, é difícil a comparação, não há como você comparar. Vou dar um exemplo bem rasteiro aqui. Imagina avaliar um terreno na Avenida Paulista, num grande centro urbano, onde você não tem dados para comparar. Quem está comprando um imóvel lá não está pensando em comparar preços com outros imóveis na região, mas está focado naquele imóvel, no potencial construtivo daquele imóvel na Avenida Paulista, lá no centro, lá na cidade de São Paulo. Ok, outra resposta interessante aqui são edificações inacabadas. Sim, é isso mesmo. Quando você quer avaliar um imóvel que ele está inacabado e o investidor, o incorporador, o empreendedor está pensando o seguinte: eu posso comprar esse imóvel, terminar a construção e vender. Esse seria também um método involutivo. Então, de forma geral, vamos dizer o seguinte: o método involutivo ele pode ser utilizado quando você quer avaliar um imóvel, qualquer que seja esse imóvel, onde não se tem um método comparativo disponível para ser aplicado, e esse imóvel você está pensando num projeto que pode ser uma adequação, uma ampliação, uma reforma ou uma construção, onde será gerado um fluxo de caixa, e o resultado da avaliação é a partir da montagem desse fluxo de caixa. E o que o empreendedor, o incorporador, o investidor está pensando é: vou adquirir aquele imóvel, vou terminar a construção, ou vou fazer alguma reforma, ou vou então construir e vender as unidades depois de pronto. E quando eu vender a última unidade, o empreendimento finaliza. Então, esse é um método involutivo. Então, exemplos do método involutivo seriam, então, glebas, onde eu tenho a área como um todo para ser avaliada e vou pensar em avaliar ela vendendo lotes individualizados. Então, eu preciso construir a infraestrutura mínima necessária para depois vender o lote.
Outra possibilidade seria um prédio inacabado. Então, um prédio inacabado, é difícil você comparar. Como é que eu vou comparar prédios que, por algum motivo, ele não foi concluído? Então, quem está pensando em adquirir o imóvel está pensando em comprar um imóvel na situação em que ele se encontra, investir para o término de obra e vender as unidades depois de pronto. Um outro exemplo do método evolutivo. Imagina que você queira avaliar uma loja grande, um centro urbano pequeno, onde você não consegue comparar. De repente, uma melhor utilização daquele imóvel, daquela loja naquele centro urbano, seria construir galerias. Então, quem está pensando em comprar, está pensando da seguinte forma: eu vou adaptar, vou reformar e vou vender as unidades depois de pronto. Então, de forma geral, o método involutivo pode ser aplicado toda vez que você pensar num imóvel como um todo, e naquele imóvel você vai aplicar algum recurso financeiro, sendo construção, reforma ou adaptação, e as unidades a serem produzidas ou reformadas serão depois vendidas. E, obviamente, isso gera um fluxo de caixa, e a montagem desse fluxo de caixa leva à avaliação pelo método involutivo. Então é isso aí, pessoal. É importante a gente aqui apenas destacar, para fecharmos essa enquete, é que o método involutivo ele também interessa a um incorporador, a um construtor, a você que está construindo ou pensando em adquirir um imóvel e construir. Mesmo que você tenha comprado o terreno utilizando o método comparativo, você pensando no involutivo, você como incorporador, como um construtor, você vai conseguir obter informações importantes com relação a esse seu negócio. E por isso mesmo que essa nova versão do Cisenda, ele vem para dar uma melhorada nessa análise do involutivo, pensando na questão da viabilidade. Então, quando você está pensando não só em obter o valor de mercado, mas estudar um empreendimento que possa ou não ser viável, como seria a viabilidade desse empreendimento, isso é um desdobramento do método involutivo. E o Cisenda, essa nova versão, vai atender essas questões inerentes a empreendimentos imobiliários. É isso aí, pessoal. Grato aí pela participação de vocês e nos vemos em breve em novas enquetes. Alguma dúvida, alguma pergunta, postem aqui que a gente terá o prazer em respondê-los.